eu vou trazer uma história, faz conta que você é o juiz. Você decide, é ou não é legítima defesa? Lucas chega em casa do trabalho, ouve gritos da esposa, entra correndo e conta que pegou a esposa sendo atacada sexualmente pelo Caio, tio dela. Lucas se descontrola e ataca Caio, que morre na hora. Lucas, ao invés de chamar a polícia e falar: eu fui em defesa da minha mulher, legítima defesa de terceiros, não. Ele resolve dar um fim no corpo de Caio na tentativa de esconder o crime. E ele corta o corpo de Caio em vários pedaços, põe em sacos e vai jogando pela cidade, em caçambas, em lugares. Só que, no meio do caminho, bate o arrependimento, ele procura a polícia e vai preso. Quando ele chega na polícia, ele conta, fala, foi legítima defesa. A esposa do Lucas acaba de prestar depoimento. A polícia está juntando os pontos para entender o que realmente aconteceu dentro daquela casa. Vamos fazer o seguinte, vou convidar você a assistir a reportagem da Grace e me falar, você acha que foi legítima defesa ou não caracteriza a legítima defesa? Porque ele matou, depois ele esquartejou o corpo, jogou por aí, mostrando que ele queria esconder alguma coisa. O que você acha disso? Reportagem na tela, Altair Moraes comenta na sequência. O corpo de um homem de 33 anos escondido em 5 sacos plásticos. Nossa equipe acompanha de perto a localização do carro da vítima e o trabalho da perícia científica. As buscas foram feitas em pelo menos 3 pontos, indicados pelo próprio autor do crime, Lucas, de 20 anos. 2 sacos foram encontrados perto do cemitério municipal. Foram as equipes da PM e a Guarda Civil de Amparo, no interior de São Paulo, que localizaram o corpo de Caio. A Polícia Civil então recebeu o depoimento de Lucas, que se apresentou espontaneamente à delegacia e alegou legítima defesa. A equipe da Polícia Civil veio então mais uma vez aqui na casa. Segundo os investigadores, a perícia já foi feita, mas a pedido da mãe da jovem que morava aqui no local com o Lucas, a Polícia Civil voltou junto com os advogados dela para apurar mais algumas informações aqui dentro da casa. Segundo a versão de Lucas, ele estaria aqui do lado de fora quando teria ouvido gritos de socorro da esposa partindo de dentro da casa. E quando ele entrou pela porta e acessou o quarto, que seria então essa janela, ele teria visto o primo dela, Caio, sobre a vítima, tentando atacá-la sexualmente. E segundo os relatos de Lucas, isso já teria acontecido no passado, quando essa vítima tinha apenas 12 anos de idade. Ele então teria pegado uma faca, atacado o primo da esposa, depois esquartejado o corpo aqui mesmo dentro da casa. No sábado à noite, ele teria se arrependido do crime, confessado para o pai, que então comunicou à polícia militar. Segundo o delegado que assumiu o caso, a versão de legítima defesa não foi aceita, porque ele teria agido com extrema violência. Ele poderia ter chamado a polícia militar depois de ter defendido a esposa, mas não depois de esquartejar e ocultar o corpo de Caio. Por isso, ele foi preso em flagrante. E ainda não está claro, a gente precisa descobrir por que houve ocultação, por que não houve um acionamento imediato da polícia. Isso está sendo apurado aí em inquérito policial, as testemunhas estão sendo ouvidas, as pessoas, elas estão... nós estamos aí verificando, inclusive, outros meios de investigação, como câmeras de monitoramento locais, a gente está tentando ver se acha outras testemunhas e o histórico deles, tá? Segundo a Polícia Civil, não havia BO anterior de abuso contra Caio. A princípio, a conversa inicial foi confirmada, tá? Ele estava investindo contra ela, sexualmente falando, e o autor foi lá e foi defender, né? Foi defender e acabou tirando a vida. O que deixa o fio desencapado é por que não acionou a polícia, por que não acreditou
naquela atitude dele, porque, veja, o Estado ele não é onipresente, então ele poderia ter ajudado, poderia ter defendido a vítima, lógico que poderia, entendeu? Mas por que ele não o fez? Então é isso que a gente vai explicar, durante o inquérito policial nós acreditamos aí que seja saneado essas dúvidas. Segundo testemunhas, nada foi visto sobre a suposta invasão de Caio. Eu só não sabia que era primo dela, mas direto ele estava aí com ela. E na quinta-feira à noite eu estava aqui, e na sexta-feira à noite eu também estava aqui, e não só eu, a maioria dos vizinhos e não estava aí. Eu não acho nem que ele tenha sido morto na sexta. Não acho, porque ninguém ouviu o grito dela e ninguém viu ele entrando. Como que ele arrombou? Todas as versões que o Lucas contou, ninguém viu acontecendo. E as câmeras também vão provar isso, porque tem câmera na rua. Do suposto local do crime, acompanhamos a viatura da Polícia Civil que segue para outro ponto. A nossa equipe acompanhou então a chegada da Polícia Civil nesse local, bem perto, onde o crime teria acontecido. Segundo a denúncia, a gente vê então um carro que está sendo aqui, ó, isolado, onde vai acontecer a perícia nesse momento. Aparentemente é o carro do Caio, da vítima, e ele foi encontrado abandonado aqui na rua de trás, é muito perto da casa onde o crime teria acontecido. Mas a perícia vai acontecer também na parte da noite, provavelmente vai ser usado o luminol para saber se há algum indício de sangue ou de crime dentro do carro, para bater com a versão dada em depoimento de Lucas e também da mulher dele, para entender melhor como o crime aconteceu e a real motivação dele. Testemunhas ainda serão ouvidas, câmeras de segurança serão analisadas e o resultado da perícia no carro é aguardado para saber se, de alguma forma, Lucas não contou toda a verdade em depoimento. Olha, ela roubou as palavras da minha boca. A gente precisa saber a verdade. Será que ele está falando a verdade? Será que temos elementos suficiente para entender se foi legítima defesa ou não, Altair? Pois é, ele tem que ouvir, a polícia tem que ouvir a esposa, né, mulher, porque se ele diz que ele já estuprava ela, tentava, né, ficar com ela... Ou já tinha abusado dela. Já tinha abusado dela com 12 anos, mas não tem nada comprovado disso, não tem boletim de ocorrência, os vizinhos disseram que não ouviram nada disso, não ouviram ela gritando, não ouviu nenhuma reação dela também. Então é importante que a polícia ouça. Agora, a partir do momento, Gotino, que ele toma essa atitude, se ele viu isso e ele reage com 2 facadas, ok, legítima defesa. Mas depois que ele para, esquarteja o corpo do camarada, solta em cada lugar, aí, meu irmão, ele perdeu o direito à legítima defesa. Agora, tem que ouvir a esposa para entender o que aconteceu. Então, eu acho que esse é o ponto. O que tem que fazer? Um questionário com... A polícia fala que 6 perguntas já são suficientes, mas vamos lá, você faz um questionário com 10 perguntas. Exatamente. O mesmo questionário se aplica para ele e o mesmo questionário se aplica para ela, simultaneamente, e grava, e depois escreve, e depois você compara. Faz o confronto. Se as histórias baterem, eu cheguei às 8 e entrei na casa. Ele estava se jogando em cima dela. E ela conta a mesma coisa, começa a ganhar veracidade o que ele disse. Mas se ele conta que ele chegou em casa, ela abriu a porta, já mudou. Ela abriu a porta e o cara estava dentro da casa, ele teve uma crise de ciúme, falou, você está aqui para atacar minha mulher. Você entendeu? Qualquer coisa fora disso já cai por terra a legítima defesa. Tem que confrontar isso, Exato. Né? Tem que entender os dois, ouvir os dois e colocar em confronto. Vamos entender aqui o que é verdade e o que não é. A gente não entende porque a vizinha mesmo diz assim, ela não gritava, ela não falou nada, ela não buscou recurso. Uma pessoa que está sendo estuprada, uma mulher adulta, uma pessoa que ela no mínimo grita, ela esperneia. Acontece alguma coisa, vamos ver se tem marcas da pele do camarada nas unhas dela, se ela reagiu, né? Tudo isso tem que ser visto, Gotino, porque ele dizer só que ela estava sendo abusada, ok, agora ela não teve reação nenhuma. É estranho.